Era para ser só mais um dia comum no Pantanal, mas o que aconteceu naquela tarde, ninguém esqueceu. Uma sucuri gigantesca se enroscou em uma onça fêmea e tudo parecia perdido, até que seu filhote fez algo inacreditável. O primeiro raio de sol ainda lutava para atravessar as nuvens carregadas quando Juma despertou em sua toca. Era uma cavidade natural entre as raízes de uma figueira centenária, escondida por samambaias e bromélias que formavam uma cortina verde. O ar estava pesado, impregnado de umidade, e o cheiro de terra molhada já anunciava que a chuva não tardaria. Juma era uma onça imponente. Seu pelo dourado com rosetas negras brilhava mesmo na penumbra da mata, e seus olhos amarelos tinham a sabedoria de quem conhecia cada segredo daquelas terras. Os ribeirinhos a chamavam de a rainha, não apenas por sua beleza, mas pelo respeito que impunha. Ela era uma mãe solo, há 4 meses, desde que seu companheiro jaguar fora abatido por caçadores que invadiam seu território. Ao seu lado, seu filhote ainda dormia profundamente. Pequeno Tupã. Assim, ela o havia batizado em sua mente, inspirada pelas antigas lendas que ouvia quando ainda era jovem. Tinha apenas 6 meses de vida. Suas manchas eram menos definidas que as da mãe, e seus movimentos ainda carregavam a descoordenação típica dos jovens felinos. Mas seus olhos já mostravam a inteligência aguçada de sua linhagem. O filhote se espreguiçou, bocejou, mostrando os dentes pequenos, mas já afiados, e olhou para a mãe com aquele olhar que dizia claramente: "Estou com sede." Juma lambeu carinhosamente o topo da cabeça do filhote. Era hora de buscar água no riacho, o mesmo riacho onde, há gerações, sua família vinha matar a sede. O mesmo lugar onde ela própria aprendera a caçar, observando sua mãe capturar peixes com precisão milimétrica. A trilha até o riacho era bem conhecida por Juma. Ela caminhava com elegância felina, cada passo calculado para não fazer ruído desnecessário. Pequeno Tupã a seguia, tentando imitar os movimentos da mãe, mas suas patinhas ainda faziam mais barulho do que deveria um predador nato. Pelo caminho, o filhote se distraía com tudo. Uma borboleta azul o fazia parar abruptamente e tentar saltar para capturá-la. Um galho que se movia com o vento virava alvo de suas garrinhas. Juma o observava com paciência infinita, às vezes parando para esperá-lo, outras vezes emitindo um rosnado suave que significava: "Vamos, não podemos nos atrasar." A mata estava particularmente viva naquela manhã. Tucanos voavam entre as copas das árvores, seus bicos coloridos cortando o ar. Macacos prego tagarelavam nos galhos mais altos, alguns curiosos, observando a passagem da família de onças. Pequeno Tupã tentava rugir para eles, mas o que saía era mais um miado agudo que fazia os primatas rirem ainda mais alto. "Um dia você vai ter a voz do trovão, como seu pai", pensava Juma, uma pontada de saudade atravessando seu coração. Quando chegaram à clareira próxima ao riacho, Juma parou e farejou o ar. Algo estava diferente. Não havia o cheiro habitual de outros animais que vinham beber água pela manhã. O silêncio era quase completo, quebrado apenas pelo som da correnteza fraca e pelo distante rumor dos trovões que se aproximavam. Deveria ter dado meia volta naquele momento, mas a sede falou mais alto e ela decidiu prosseguir. Nas águas turvas do riacho, Anaconda esperava. Aos 15 anos de idade, ela era uma das maiores sucuris da região. 7,5 metros de puro músculo, com a força de esmagar um jacaré adulto sem dificuldade. Sua pele escamosa se confundia perfeitamente com os troncos submersos e a vegetação aquática. A anaconda não era apenas grande, ela era inteligente. Havia aprendido, ao longo dos anos, os hábitos dos animais que frequentavam aquele local. Sabia que as onças vinham beber água sempre no mesmo horário, sempre no mesmo ponto da margem, onde a água era mais limpa e rasa. Ela havia chegado ali 2 horas antes do amanhecer, posicionando-se estrategicamente.
Seus olhos, pequenos, mas extremamente eficientes, ficavam na superfície da água, enquanto o resto de seu corpo permanecia completamente oculto. Ela podia ficar assim por horas, imóvel como uma estátua, esperando o momento exato. Quando viu Juma se aproximando com o filhote, Anaconda sentiu o instinto de caça despertar. Uma onça adulta seria um banquete que duraria semanas. E se conseguisse pegar os dois, Anaconda posicionou seu corpo em formato de S, preparando-se para o bote. Seus músculos se tensionaram como molas comprimidas. Calculou a distância, a velocidade necessária, o ângulo perfeito. Era uma máquina de matar aperfeiçoada por milhões de anos de evolução. Juma chegou à margem do riacho com cautela natural. Mesmo assim, abaixou a cabeça e começou a beber, seus sentidos ainda alerta. Pequeno Tupã, menos experiente, correu direto para a água e começou a brincar, mordendo as pequenas ondas e tentando pegar reflexos de luz. Foi nesse momento de distração que Anaconda atacou. O movimento foi explosivo. 7,5 metros de serpente emergiram da água como um projétil vivo. O som do impacto ecoou pela clareira quando Anaconda se enrolou em volta do corpo de Juma com a velocidade de um raio. Juma rugiu, um som que fez os pássaros voarem em pânico num raio de quilômetros. Ela tentou se virar, cravar suas garras no corpo da serpente, mas Anaconda já estava apertando com uma força de 2 toneladas por metro quadrado. O primeiro anel se fechou em volta das costelas de Juma. O segundo envolveu seu pescoço. A sucuri usava sua própria anatomia como uma prisão viva, cada movimento da onça permitindo que ela apertasse ainda mais. Juma conseguiu morder o corpo de Anaconda, seus caninos perfurando as escamas grossas. A serpente sibilou de dor e raiva, mas não soltou. Pelo contrário, apertou com mais força ainda. O som dos ossos de Juma começando a ceder era como galhos se quebrando em uma tempestade. Pequeno Tupã ficou paralisado por alguns segundos preciosos, sem compreender completamente o que estava acontecendo. Então, o instinto falou mais alto. Ele se lançou contra a sucuri, mordendo onde conseguia alcançar, tentando arranhar com suas garrinhas pequenas, mas afiadas. Mas era como uma formiga atacando um elefante. Enquanto mordia e arranhava a serpente inutilmente, Pequeno Tupã olhou nos olhos de sua mãe. Neles viu algo que o aterrorizou mais que a própria cobra: a resignação. Juma estava perdendo a batalha e ela sabia disso. Com o pouco de ar que ainda conseguia inspirar, Juma emitiu um som que o filhote jamais havia ouvido. Não era um rugido de raiva ou dor, era um som mais baixo, mais profundo, uma despedida. Ela estava dizendo: vá embora, salve-se. Mas Pequeno Tupã não entendia de desistência. Em seu mundo simples, mãe era vida, mãe era segurança, mãe era tudo. E ele não podia perder tudo. Foi então que uma ideia brotou em sua mente jovem. Não uma ideia racional, mas um instinto primitivo que lhe dizia que ali, naquele lugar, não havia solução. Mas talvez em outro lugar, com outra criatura. Ele havia visto outros seres naquelas matas. Seres que caminhavam sobre 2 patas, que faziam ruídos estranhos com a boca, que às vezes apareciam nos rios com objetos brilhantes. Sua mãe sempre o havia ensinado a evitá-los. Mas e se... Pequeno Tupã deu uma última mordida na cauda da sucuri, olhou mais uma vez para sua mãe agonizante e correu. Pequeno Tupã correu como nunca havia corrido em sua vida curta. Seus pulmões queimavam, suas patas batiam contra o solo numa cadência frenética. Galhos chicoteavam seu corpo, espinhos arranhavam sua pele, mas ele não diminuía o ritmo. Não tinha um destino específico em mente, apenas o instinto urgente de encontrar ajuda. Seu faro juvenil captava milhares de odores diferentes. Flores, frutas, animais em decomposição, diferentes tipos de plantas. Mas ele procurava por um cheiro específico, aquele cheiro diferente que os seres de 2 patas carregavam. Saltou sobre riachos, contornou árvores caídas, atravessou clareiras onde o sol já começava a esquentar a terra úmida.
Em alguns momentos, parava por alguns segundos, ofegante, tentando captar algum som ou cheiro que o orientasse. Então se lembrava da mãe na agonia e voltava a correr. Foi em uma dessas pausas que ouviu um som rítmico e suave, como se algo estivesse batendo na água repetidamente. Seguindo o instinto, correu na direção do som. João Pereira acordara antes das 5 da manhã, como fazia há 30 anos. Era um homem de 52 anos, pele curtida pelo sol do Pantanal, mãos calejadas de tanto manusear redes e anzóis. Filho e neto de pescadores, conhecia aquelas águas como a palma de sua mão. Naquela manhã, havia escolhido um local mais afastado para pescar. Um trecho do rio onde os peixes grandes ainda não haviam aprendido a desconfiar dos humanos. Sua canoa de alumínio estava ancorada numa pequena enseada, e ele havia passado as últimas 3 horas jogando sua rede com a paciência de quem sabe que a natureza tem seu próprio tempo. A pescaria havia sido boa. Sua caixa térmica já tinha pintados, pacus e até um pequeno surubim. Agora, com o sol mais alto e as nuvens carregadas prometendo chuva, decidira fazer uma pausa para comer a marmita que a esposa havia preparado. João conhecia bem os animais da região. Já havia visto praticamente de tudo. Onças bebendo água a poucos metros dele, sucuris atravessando o rio, jacarés tomando sol nas margens. Respeitava todos eles e havia aprendido a ler seus sinais, a entender quando era melhor se afastar e quando podia observar em segurança. Por isso, quando viu o filhote de onça emergir da mata correndo desenfreadamente, soube imediatamente que algo estava muito errado. Pequeno Tupã parou abruptamente quando viu João. Ali estava ele, um daqueles seres estranhos que sua mãe sempre disse para evitar. Mas em vez de medo, o filhote sentiu uma centelha de esperança. João ficou imóvel, observando. O filhote estava visivelmente agitado, ofegante e tinha pequenos ferimentos pelo corpo. Mais importante ainda, estava sozinho. Nenhuma onça-mãe deixaria seu filhote sozinho voluntariamente. Que houve com você, garoto? João murmurou, mais para si mesmo que para o animal. O filhote o olhou diretamente nos olhos, algo que raramente felinos selvagens fazem com humanos. Então, fez algo ainda mais inusitado. Rosnou suavemente, não de ameaça, mas como se estivesse tentando se comunicar. João havia crescido ouvindo as histórias dos antigos sobre animais que pediam ajuda a humanos. Sua avó contava lendas sobre onças que guiavam pessoas perdidas, sobre cobras que avisavam sobre perigos, mas nunca havia vivido algo assim. Pequeno Tupã correu alguns metros na direção de onde havia vindo, parou, olhou para trás para ver se João o seguia e repetiu o movimento. A mensagem era clara: "Me siga." Jesus Cristo, murmurou João, guardando rapidamente sua linha de pescar. Você está querendo me levar em algum lugar, né? João seguiu o pequeno Tupã pela mata fechada, carregando apenas sua mochila de pescaria. O facão que sempre levava pendurado no cinto balançava a cada passo. Era uma ferramenta essencial para qualquer morador do Pantanal. Útil para abrir caminho, cortar cipós e, em último caso, para defesa. O filhote mantinha um ritmo acelerado, mas de vez em quando parava para se certificar de que João ainda o seguia. Em alguns trechos mais difíceis, onde galhos baixos dificultavam a passagem do homem, o pequeno aguardava pacientemente. Durante a caminhada, João notou mais detalhes sobre o estado do filhote. Além dos arranhões, havia sinais de que ele havia estado em algum tipo de luta. Pequenos ferimentos que pareciam marcas de dentes pelo emaranhado em alguns pontos. Sua mãe está em apuros, não é? João falou suavemente. Por isso você veio me buscar. O som da voz humana parecia acalmar o filhote, que diminuiu ligeiramente o ritmo, mas continuou guiando o caminho. Conforme se aproximavam do riacho, João começou a ouvir sons que o deixaram alerta. Um ruído de luta, água sendo agitada violentamente e, de vez em quando, um rugido abafado que fazia seu sangue gelar.
Quando chegaram à clareira próxima ao riacho, João viu uma cena que ficaria gravada para sempre em sua memória. Juma ainda estava viva, mas apenas por pouco. A sucuri gigantesca a mantinha em seus anéis mortais há mais de meia hora. A onça já não tinha força para lutar. Apenas respirava com dificuldade extrema, seus olhos vidrados começando a perder o foco. Anaconda percebeu a chegada dos visitantes e virou sua cabeça triangular na direção deles. Seus olhos frios avaliaram rapidamente se o humano representava uma ameaça real. Decidindo que não, voltou sua atenção para sua presa, apertando os anéis mais uma vez. João sentiu o coração disparar. Já havia visto sucuris grandes antes, mas nunca uma daquele tamanho. E nunca em ação, matando outro predador de grande porte. Era simultaneamente aterrorizante e fascinante. Pequeno Tupã correu até sua mãe e começou a mordiscar a cauda da serpente novamente, seus miados desesperados, ecoando pela clareira. Foi nesse momento que João tomou sua decisão. João sabia que tinha apenas alguns minutos, talvez menos, antes que fosse tarde demais. Sacou o facão da cintura. Uma lâmina de 40 centímetros, afiada como navalha, que havia herdado de seu pai. Mas atacar uma sucuri daquele tamanho não era tarefa simples. Um movimento errado, e ela poderia soltar a onça para atacá-lo. Ou pior, poderia apertar ainda mais e matar Juma antes que ele pudesse fazer algo. João observou por alguns segundos, analisando a situação como o experiente pantaneiro que era. A serpente tinha 3 anéis principais em volta da onça, um no pescoço, um no tórax e outro na barriga. O ponto mais vulnerável seria a transição entre os anéis, onde o corpo da cobra não estava completamente apoiado. Respirando fundo, João se aproximou pela lateral, tentando ficar fora do campo de visão da serpente. Cada passo era calculado para não fazer ruído. Quando estava a menos de 2 metros, a anaconda finalmente percebeu o perigo real. Ela tentou se virar para enfrentar a ameaça, mas isso exigiria afrouxar os anéis que mantinham Juma presa. João aproveitou o momento de hesitação da serpente. Com um movimento preciso, cravou o facão entre o segundo e terceiro anel, cortando profundamente os músculos poderosos. A anaconda sibilou de dor e raiva, seu corpo se contorcendo violentamente. Mas João não parou. Golpe após golpe, mirava sempre nos pontos onde poderia causar o máximo dano sem atingir a onça. Levou 5 golpes certeiros para que a anaconda finalmente decidisse que aquela presa não valia a pena. Com um sibilo final de frustração, ela soltou Juma e deslizou rapidamente para a água, deixando um rastro de sangue nas pedras da margem. João a viu desaparecer nas águas turvas, provavelmente ferida, mas ainda viva. Sucuris eram criaturas extremamente resistentes, e ele sabia que ela sobreviveria para caçar outro dia. Mas naquele momento, sua atenção estava totalmente voltada para Juma. A onça havia desmoronado na margem do riacho, respirando com extrema dificuldade. Suas costelas provavelmente estavam fraturadas e havia sinais óbvios de hemorragia interna, mas ela estava viva. Pequeno Tupã imediatamente se deitou ao lado da mãe, lambendo seu rosto e emitindo sons baixos de consolo. Era tocante ver o filhote tentando confortar sua mãe ferida. João se ajoelhou a uma distância segura, observando. Sabia que não podia se aproximar muito. Uma onça ferida era ainda mais perigosa que uma saudável, mas também sabia que precisava fazer algo. Vocês dois são mais resistentes que muita gente que eu conheço, murmurou, tirando uma garrafa de água da mochila e deixando-a próxima aos animais. João não era veterinário, mas havia crescido cuidando de animais feridos. Sabia que Juma precisaria de tempo, descanso e alimentação adequada para se recuperar. Nos próximos dias, estabeleceu uma rotina. Todas as manhãs, caminhava pela trilha que agora conhecia de cor, levando água fresca e pedaços de peixe. Deixava tudo a uma distância segura e se retirava, permitindo que mãe e filhote se alimentassem em paz. Pequeno Tupã foi o primeiro a aceitar a ajuda. No segundo dia, já bebia a água da tigela que João havia levado.
No terceiro, estava comendo os pedaços de peixe fresco. Juma demorou mais, mas eventualmente o instinto de sobrevivência falou mais alto. João observou a recuperação gradual de Juma com fascínio. No primeiro dia, ela mal conseguia levantar a cabeça. No segundo, já tentava se mover, embora com óbvia dor. No terceiro, estava conseguindo ficar de pé por alguns minutos. O vínculo entre mãe e filhote era extraordinário de se observar. Pequeno Tupã não se afastava de Juma nem por um segundo, como se entendesse instintivamente que ela ainda estava frágil e precisava de proteção. Uma semana depois do ataque, João chegou à clareira e encontrou uma cena que o fez sorrir. Juma estava de pé, bebendo água normalmente, enquanto Pequeno Tupã brincava na margem, tentando caçar pequenos peixes. A onça olhou para João quando ele se aproximou, mas não houve hostilidade em seus olhos dourados. Era como se ela reconhecesse que aquele humano era diferente, que ele havia sido responsável por sua salvação. João deixou a carne fresca de sempre e se preparou para ir embora, mas algo o fez parar. Pequeno Tupã havia se aproximado mais que o usual. O filhote ficou a poucos metros dele, simplesmente observando. "Você entende, não é?" João falou suavemente. "Você sabe que eu ajudei sua mãe." O filhote emitiu um som baixo, não um rosnado de ameaça, mas algo que soava quase como um ronronado. Então fez algo inesperado. Inclinou ligeiramente a cabeça como um cumprimento. João sentiu um nó na garganta. Em seus 50 anos de vida no Pantanal, nunca havia experimentado uma conexão tão profunda com um animal selvagem. No 10º dia após o resgate, João chegou à clareira e encontrou-a vazia. Sobre uma pedra lisa, próxima ao local onde costumava deixar a comida, havia pegadas frescas de onça, tanto da mãe quanto do filhote. Elas seguiam trilha adentro, na direção da mata mais densa. João sorriu. Aquilo significava que Juma havia se recuperado completamente e decidido que era hora de retomar sua vida normal na selva. Era exatamente o que deveria acontecer. Mas sobre a pedra, além das pegadas, havia algo mais. Algumas penas coloridas de tucano, organizadas de forma quase decorativa. João sabia que onças não coletavam penas sem motivo. Aquilo só podia ser uma coisa, um presente, uma forma de agradecimento. Ele guardou as penas no bolso e ficou alguns minutos parado na clareira, saboreando a memória daqueles dias extraordinários. 3 meses se passaram. João havia voltado à sua rotina normal de pesca, mas frequentemente pensava na onça e seu filhote. Às vezes, quando estava sozinho no rio, imaginava se eles estavam bem, se Pequeno Tupã havia aprendido a caçar adequadamente, se Juma havia encontrado um novo território seguro. Foi numa tarde chuvosa de dezembro que teve sua resposta. João estava voltando para casa depois de um dia de pesca pouco produtivo, quando ouviu um som familiar na mata, um rosnado baixo, não ameaçador, mas chamativo. Ele parou e olhou na direção do som. Primeiro viu os olhos dourados entre as folhas. Depois, gradualmente, a figura majestosa de Juma emergiu da vegetação. Ela estava visivelmente maior, mais forte, completamente recuperada do ataque da sucuri. E ao lado dela, Pequeno Tupã, que não era mais tão pequeno assim. Em 3 meses, o filhote havia crescido consideravelmente. Suas manchas estavam mais definidas, seus movimentos mais coordenados, seus músculos mais desenvolvidos. Mãe e filho ficaram parados na trilha, a cerca de 10 metros de João. Não havia medo em seus olhos, mas também não havia familiaridade excessiva. Era o reconhecimento respeitoso entre duas espécies que haviam compartilhado um momento único. João ficou imóvel, saboreando o momento. Depois de alguns minutos, Juma emitiu um som baixo, talvez um cumprimento, talvez uma despedida. Então, mãe e filho se viraram e desapareceram na mata, como fantasmas dourados da floresta. João não conseguiu guardar a história só para si.
Naquela mesma noite, na pequena taverna de Porto Jofre, contou para os amigos pescadores o que havia vivenciado. A princípio, alguns duvidaram. Uma onça pedindo ajuda a um humano, um filhote guiando uma pessoa até sua mãe ferida. Parecia coisa de filme. Mas João era conhecido na região por sua honestidade. E quando mostrou as penas de tucano que havia guardado como prova, e quando outros pescadores começaram a relatar avistamentos de uma onça fêmea com um filhote crescido na região, a história ganhou credibilidade. Logo, a narrativa se espalhava pelos rios e comunidades ribeirinhas. Cada pessoa que a recontava adicionava um pequeno detalhe, uma pequena interpretação. Mas a essência permanecia, a história de um amor maternal tão forte que superou todas as barreiras naturais. Os mais velhos balançavam a cabeça em reconhecimento. Sempre soubemos, diziam eles, os bichos entendem mais do que a gente imagina, e o amor de mãe é a força mais poderosa da natureza. Nas semanas que se seguiram, João se pegou refletindo profundamente sobre o que havia vivenciado. Como pescador experiente, sempre soubera que a natureza era cheia de mistérios e conexões invisíveis. Mas aquela experiência havia lhe mostrado algo mais profundo. Havia presenciado um momento onde as barreiras entre espécies se dissolveram temporariamente, onde o instinto de sobrevivência e o amor familiar criaram uma ponte de entendimento entre humano e animal. Pequeno Tupã havia feito algo que contrariava todos os seus instintos naturais. Havia procurado um humano, uma espécie tradicionalmente vista como predadora, e havia confiado nele para salvar sua mãe. João também se deu conta de que ele próprio havia agido contra sua natureza cautelosa. Havia arriscado sua vida para salvar um predador que, em outras circunstâncias, poderia representar perigo para ele. Mas naquele momento, na beira do riacho, não havia predador ou presa, humano ou animal. Havia apenas um filho desesperado tentando salvar sua mãe, e um homem que reconheceu a universalidade daquele amor. 2 anos depois, a história de Juma, Pequeno Tupã e João havia se tornado uma lenda local. Guias turísticos a contavam para visitantes que vinham conhecer o Pantanal. Crianças das escolas ribeirinhas a ouviam como exemplo de como humanos e animais podiam coexistir em harmonia. Mas para João, ela permanecia muito mais que uma história. Era um lembrete constante de que a natureza estava cheia de inteligência, emoção e conexões que a ciência ainda não conseguia explicar completamente. Ele continuou pescando nos mesmos rios, caminhando pelas mesmas trilhas. E de vez em quando, muito raramente, avistava ao longe a silhueta dourada de uma onça, acompanhada de um jovem macho. Nunca tinha certeza se eram Juma e Tupã, mas gostava de acreditar que sim. A sucuri também continuava por lá. João a havia visto algumas vezes, sempre mantendo distância respeitosa. Era parte do ecossistema, cumprindo seu papel como predadora de topo. Não havia ressentimento. Na natureza, cada criatura simplesmente seguia seus instintos. Na quietude de suas manhãs de pesca, João frequentemente pensava sobre o verdadeiro significado daquele dia extraordinário. Não havia sido apenas sobre um animal pedindo ajuda, ou sobre um homem corajoso salvando uma onça. Havia sido sobre o reconhecimento de que, no fundo, todas as criaturas compartilham os mesmos instintos fundamentais. O amor pela família, o desejo de proteger os filhos, a luta pela sobrevivência. Pequeno Tupã havia reconhecido em João não um inimigo, mas um potencial aliado na luta para salvar sua mãe. E João havia reconhecido no filhote desesperado a mesma angústia que qualquer pai ou mãe sentiria ao ver um filho em perigo. A história se tornara um símbolo de esperança para a região. Em tempos onde o desenvolvimento humano pressionava cada vez mais os habitats naturais, onde conflitos entre pessoas e animais selvagens se tornavam mais frequentes, aquela narrativa mostrava que a coexistência não apenas era possível,
Ela podia ser bela. 5 anos após aquele dia chuvoso no Pantanal, João, agora com 57 anos, continuava contando a história para quem quisesse ouvir. Mas sempre terminava com a mesma reflexão. Vocês sabem o que eu aprendi naquele dia? Que o amor não tem espécie. Que uma mãe é uma mãe, seja ela humana, onça ou qualquer outra criatura. E que quando esse amor está em perigo, pode acontecer milagres que a gente nem imaginava que eram possíveis. Ele fazia uma pausa, olhando para o horizonte infinito do Pantanal, onde o céu se misturava com as águas. Aquele filhote me ensinou que a inteligência e a emoção dos animais vai muito além do que a gente pensa. Ele tomou uma decisão, fez um plano, me convenceu a ajudar. Tudo para salvar sua mãe. E concluía, sempre com um sorriso nostálgico. No final das contas, não importa quantos dentes você tem, se você anda em 4 ou 2 patas, se você fala ou rosna. O amor de uma família é a força mais poderosa que existe neste mundo. E naquele dia, foi essa força que venceu até mesmo a maior sucuri do Pantanal. A história de Juma, Pequeno Tupã e João se tornara mais que uma narrativa de sobrevivência. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal Alma Animal. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que o amor é a força mais poderosa da natureza.